estar aqui presente com a gente. Porque sei que estamos em final de semestre e para estar aqui, até agradeço a todos que estão aqui, né? Que se façam presente e me esforcei para esse tempo ser usado da melhor forma possível. Vai valer a pena. Então, bem-vinda, Maria Eduarda. Na condição, então, hoje de ministrante, né? É um prazer poder te receber aqui para falar um pouco desse tema, que é um tema que para nós duas é muito caro, que é a comunicação não violenta. Inclusive, a gente até formação já fez juntas, né, sobre. E eu quero te deixar, então, à vontade para conduzir essa fala, para trazer esse tema que está relacionado com a inovação, mas não a inovação que geralmente a gente pensa, porque a gente pensa muito na inovação tecnológica. E aqui a gente vai falar de uma inovação que é a inovação de soft skills, ou seja, a inovação emocional, social, que é super necessária para, inclusive, poder integrar a inovação tecnológica, né, nos conteúdos do direito. Então, é um pouco dessa outra visão, que é a visão um pouco mais humanista da inovação, que eu gostaria de abordar e é por isso que eu te convidei para falar sobre isso. Então, tá contigo a palavra. Obrigada, Kelly. Bom, primeiro de tudo, obrigada, né, Kelly? Porque a Kelly, além de uma pessoa incrível, uma profissional incrível que tem me orientando e me mentorando nos últimos anos, então nada mais justo que isso no início. Muito obrigada por criar esse espaço para nós estudantes e por me convidar para estar aqui fazendo essa troca com vocês. Bom, pessoal, eu vou compartilhar minha tela com tópicos bem específicos em slides, mas eu quero que vocês realmente se conectem com esse momento. Assim, eu não sei como é que vocês estão chegando aqui. Às vezes tem um que ainda está deitado, às vezes tem um que está lavando a louça, um que está sentado. Cada um está no jeito, está tudo certo. Mas tentem se conectar realmente com esse conhecimento, com o corpo de vocês e não só com a cabeça. Porque é assim que a gente vai, na minha visão, aprendendo as coisas. Se eu estiver olhando para o lado, é que eu estou olhando o chat aqui no outro computador. Mas, enfim, vamos compartilhar a minha tela. Não se preocupa que qualquer coisa eu também te aviso, ó, tem tal pergunta, então relaxa. Ah, perfeito, então, obrigada pelo apoio. Vocês estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Digam um sim ali no chat, por favor. Certo, vamos começar então. Bom, a gente está falando de comunicação não violenta, né? A gente chama da sigla da CNV. Se eu olhar para baixo também, que eu tenho aqui meus rabiscos, minhas anotações para me dar uma guiada. Eu sou Maria Eduarda, eu sou integrante do grupo de mediação e negociação da URGS, não sei se vocês conhecem, e eu venho me dedicando já há alguns anos à CNV, à comunicação, à negociação, à mediação. Então, isso tem feito muito parte da minha prática, da minha experiência e dos meus estudos. Então, eu estou aqui nesse lugar de compartilhar com vocês. Mas eu vi aqui que já tem algumas pessoas que conhecem a CNV. O Gustavo estava falando como isso tem sido eficiente para ele, um dos estudantes que está aí, no Saju. E eu queria ouvir de vocês. Vocês já ouviram falar sobre CNV alguma vez? Vocês sabem do que se trata? Podem colocar já ou sim ali no chat. Bernardo nunca tinha ouvido falar. Interessante. Isadora sim. Yasmin também não. Bom, a gente tem um contexto bem múltiplo aqui. Alguns já ouviram falar e outros ainda não ouviram. Então vamos tentar começar do início, mas ser bem assertivo para que todo mundo consiga realmente aproveitar do que a gente conversar hoje. Bom, o meu objetivo aqui, para ficar bem claro, é trazer a curiosidade de vocês. Eu não tô aqui, eu sei, não tenho a menor pretensão de vocês saírem daqui sabendo os mestres da CNV, porque eu sei que isso é um processo e o meu objetivo é que vocês saiam daqui curiosos para tentar entender o que é isso e como que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês. Então, se vocês saírem daqui curiosos, a minha tarefa já vai estar cumprida. Bom, vamos lá, present. Qual é o nosso percurso aqui hoje? Nossa conversa é para durar entre 25 e 30 minutos e a gente tem 6 passos que eu entendi importante para a gente trazer quando a gente fala de CNV. A primeira delas é qual é a relação entre comunicação e direito. A gente está numa aula de direito e inovação. O que é a CNV e o que não é a CNV? E de onde que a CNV veio? O quarto seria como que a gente pode aplicar na prática esse conhecimento e por que a gente deve usar a CNV. E por último, que contextos que a CNV se aplica. Se der tempo, a gente vai um pouquinho para a prática no final. Bom, vamos lá. Por que a gente está falando, primeiro de tudo, né, numa aula de direito e inovação, como a Kelly está falando, sobre comunicação? Bom, vamos lá no início. A comunicação, a palavra do latim vem de communio, ou seja, tornar comum.
O que eu vou tornar comum? A minha mensagem. O que está na minha cabeça, eu preciso compartilhar e tornar comum para que todas as pessoas entendam o que eu estou querendo dizer. E o direito, ele se insere como uma ciência humana, não uma ciência exata, que tem como principal característica a comunicação. Então, o direito, ele é eminentemente comunicativo. O nosso próprio curso, na verdade, né, se chama Ciências Jurídicas e Sociais. E a comunicação é a principal forma de interação social. Então, nada mais justo que a gente falar de comunicação. E a Kelly estava dizendo ali no início, a comunicação ela se insere num tipo de conhecimento chamado soft skills. Não sei se vocês já ouviram falar sobre soft skills e hard skills, mas em resumo, são palavras difíceis em inglês, a hard skills é aquela parte técnica, ou seja, o que a gente aprende na faculdade, as leis, a doutrina, a jurisprudência, que é importante. Mas como operador do direito, como profissional, a gente também precisa das soft skills, que é onde entra a comunicação. Ou seja, aquelas habilidades que vão tornar as minhas habilidades técnicas mais eficientes. Que é a comunicação, que é a visão sistêmica, que é o pensamento estratégico. Tudo isso é importante a gente desenvolver para ser melhores pessoas e melhores profissionais. E por que numa cadeira de direito e inovação? Bom, inovação aqui com um olhar não tecnológico, super novo, inovador, não. Mas como um novo olhar para algo que a gente já sabe. Um novo olhar diferente dos nossos condicionamentos culturais que se inserem na nossa linguagem. Tá, mas o que é CNV e o que não é CNV? A CNV, quando a gente fala de comunicação, a gente precisa ter essa coisa clara, né? Pensem em vocês. Primeiro de tudo, quanto tempo do dia a dia de vocês passam se comunicando? Falando com outras pessoas, falando com colegas de trabalho, colegas de faculdade, amigos, chefes, comunicando com vocês mesmos. Pensem, ainda que eu tivesse, sei lá, num curso de engenharia, ainda assim faz sentido eu falar de comunicação, ainda que não fosse direito. Porque nós somos seres humanos e a gente precisa se comunicar. Então, independente da área que tu tá, em que contexto tu tá, é importante tu desenvolver e levar atenção e consciência para tua comunicação. E a CNV vem justamente aí, como uma ferramenta para a gente aprimorar a nossa comunicação. Existem outras. Eu vou trazer uma delas e que, para mim, na minha experiência, foi a que mais transformou a minha vida. CNV mudou a forma como eu comecei a ver as minhas relações, como eu comecei a ver a mim mesma, e foi um processo que ainda continua, mas que mudou a minha vida, e é por isso que eu quero dividir isso com vocês. Tá, mas o que é CNV, Duda? Algumas pessoas ali, o Bernardo, a Yasmin disseram, tá, eu não sei o que é CNV. Tá, o que é CNV? A CNV, Comunicação Não Violenta, que está nesse livrinho aqui, ó, é um processo de linguagem que foi desenvolvida pelo Marshall Rosenberg. Então, como eu estava dizendo, a comunicação nada mais é do que um novo olhar para a forma como a gente se relaciona. O que parece meio abstrato, mas eu garanto que vai ficar mais concreto e mais palpável daqui a pouquinho. Então, é um processo de linguagem da gente ir em direção contrária a esse nosso condicionamento, que o Marshall entende que a gente se insere numa cultura de guerra, que a nossa linguagem ela é feita para proporcionar que a hierarquia se mantenha e o poder se mantenha onde está, para manter o status quo. E a SNV vem em direção contrária, trazendo uma cultura de paz, em vez de uma cultura de guerra através da forma como a gente se comunica. Tá, mas o que a CNV não é? Porque isso já me perguntaram várias vezes. Tá, mas CNV é tu ficar passivo e submisso às coisas e tu não responder? Não. Pelo contrário, na verdade, o Marshall Rosenberg, que é o autor do livro que desenvolveu essa ferramenta, ele fala que a violência não é só aquela violência física. É também a violência que nos coloca medo, que nos coloca vergonha, que nos deixa a gente se sentir culpada. Então todas essas ações que nos colocam como submissos também é violência. E isso não é CNV. CNV, na verdade, é um processo de trazer consciência, de trazer concretude para a forma como a gente se relaciona. E ser assertivo, da forma mais eficiente possível. E eu já vou falar como é que a gente faz isso. Tem uma coisa muito interessante, que a última vez que eu dei aula de CNV, eu falei sobre CNV, eu estava falando com uma turma de 5º ano do ensino médio. Então, pense no desafio que foi. Imagina, às vezes é complicado
explicar para pessoas adultas como vocês que estão aqui, que já têm conhecimentos, que estão na faculdade. Imagina para um adolescente, uma criança. E aí o que me ajudou muito a trazer isso com clareza foi um desenho que o Marshall usa, que é a girafa e o chacal. Chacal é tipo uma raposa. E a Kelly, inclusive, eu vi que ela colocou na aula dessa semana as imagens, está lá no Moodle, depois dê uma olhada. O Marshall entende que a CNV é como uma girafa. Vocês não sabiam, mas a girafa, não sei se você sabe, é o animal que tem o maior coração do mundo. É um animal, um dos maiores e mais altos, que consegue ter essa visão ampla das coisas, que consegue ver de cima. Enquanto, diferente disso, é o chacal, que é essa raposa, que tem uma visão superficial, que é reativo. Então a gente tem que se aproximar, como diz o Marshall, essa girafa, né? Que foi o que eu estava falando lá na aula do quinto ano. Nós temos que ser que nem a girafa, ter um coração grande, ter um olhar profundo e amplo sobre as coisas que estão acontecendo. Em termos mais jurídicos, como que se insere, né? Me permitam ler essa parte, que é a comunicação não violenta, ela não tenta eliminar os conflitos. Quando a gente está falando de direito, a gente está falando de manejo de conflitos, de resolução de conflitos, e ela não é também uma ferramenta de manipulação. Na verdade, a CNV se insere como um meio da gente resolver os conflitos, de tratar os conflitos de uma forma mais pacífica. Bom, e quem sistematizou tudo isso? Quem sistematizou tudo isso foi o Marshall Rosenberg, que é um pacifista internacional, ele é mediador internacional e também psicólogo. Isso é muito curioso, né? Porque ele tem vários conhecimentos. E o Marshall, ele cresceu num contexto de muita violência. Então, isso que fez ele ter um novo olhar do que é a violência e por que ela acontece. Porque, no caso, ele era filho de imigrantes judeus. Então, ele saiu como imigrante na época do Holocausto, foi para Detroit. E lá ele ficou sofrendo muitos preconceitos e questões raciais que envolviam a etnia dele. E, enfim, ele conta no livro dele, na parte do prefácio, que ele ficou dias sem comer em casa, trancado. Então, o contexto dele foi de muita violência. E por isso que ele quis desenvolver esse novo olhar do que é ou não é a violência. E ele já mediou muitos conflitos sociais. Como eu disse, ele é mediador de conflitos internacionais, então ele mediou já em 62 países, em 4 continentes. Então é uma pessoa que tem muita bagagem e que sistematizou essa técnica. E por que eu digo sistematizou e não criou? Porque aí é da onde vem a CNV. O Marshall, ele sistematizou um conhecimento que não é novo. Inclusive, ele é muito antigo. A gente só está se relembrando dele, de como que a gente pode utilizar ele. A gente está fazendo uma lembrança. Por isso que vocês vão ver, o método de como aplicar a CNV é muito simples, apesar de transformador. E ele captou esses conhecimentos de 2 lugares. O primeiro foi de estudos antropológicos que falam justamente de como a nossa linguagem é uma linguagem que rotula, que classifica e desumaniza as pessoas. No momento que a gente diz que eu tô certa, que tu tá errado, eu tô desumanizando os sentimentos que tu tem, as necessidades, os teus interesses. E eu tô te colocando num lugar de rótulo, de classificação, que merece ser punido ou recompensado. Sempre nessa dicotomia. Então ele estudou isso, como que essa linguagem, que ele chama de linguagem de dominação, faz parte da nossa cultura. E aí ele viu formas diferentes de se comunicar. E aí ele pessoalmente teve contato com algumas tribos da Malásia, e que foi muito curioso para ele, porque nessas tribos não tinha a expressão, o verbo ser, do tipo, você é ruim, você é certo, você é errado. Não existia naquela linguagem. E a gente sabe, né, que a linguagem ela é muito simbólica em termos de qual é a cultura daquele grupo. Então, ali tem uma frase de um dos líderes dessa tribo. Na minha língua, você diz às pessoas o que elas estão fazendo e o que você gostaria de que elas fizessem diferente. Mas não nos ocorre dizer às pessoas o que elas são. O que não é o nosso caso, porque normalmente quando acontece alguma situação, a primeira coisa que a gente faz é dizer, mas tu é muito egoísta, tu é sem noção. A gente tem esse hábito. É muito difícil a gente ir contra. Inclusive, meu processo de sair desse condicionamento cultural com a CNV é algo bem desafiante. Porque a gente tem a tendência de estar sempre rotulando se a pessoa está certa ou está errada, se ela é isso, se ela é aquilo, se ela é aquilo outro, e a gente mesmo se rotular. Então, por que eu estou dizendo isso? Para vocês verem que, apesar de novo
e inovador, é porque é um novo olhar. Mas isso já está no nosso ser, em muitas aldeias, em muitas tribos, em muitas regiões. A gente só precisa resgatar esse conhecimento. Tá, falei demais. Vamos para a parte prática, tá? Como que a gente pode aplicar a CNV? São 4 etapas muito simples, tá? É simples, mas transformador, não subestime. Porque eu não sei se vocês já leram o livro do projeto de negociação de Harvard, do William Ury, mas ele diz que esse é um conhecimento do senso comum, mas nada comum. Porque a gente sabe que isso é importante, mas a gente não faz na prática. Fiquem à vontade para colocar no chat se tiverem alguma dúvida, tá, pessoal? Bom, a primeira etapa, então, de como que a gente aplica a CNV na prática. Isso aqui é o método da CNV, ou pelo menos é o início do método, é onde a gente pode começar trabalhando em cima. O primeiro é observação, o segundo é os sentimentos, o terceiro é as necessidades e o quarto são os pedidos. Bom, vamos aprofundar um pouquinho mais nisso aqui. O que é a observação? Quando tu vai se comunicar com alguém, eu vou dar um exemplo, o Marshall diz que é muito mais eficiente tu começar falando sobre o que tu está observando. Então, tu falar dos fatos que estão acontecendo de uma maneira muito específica, sem avaliar, sem julgar. O que tu está observando. Depois de falar sobre o que tu observou, primeiro passo, observação, segundo vem os seus sentimentos. E, de novo, a nossa cultura não nos ensina a entender os nossos estados emocionais. A gente sabe o que é raiva, tristeza, felicidade e a gente sabe 4, 5 sentimentos ou estados emocionais. E a CNV, o que está nesse QR Code, tá? Acessem se quiserem. É uma lista de mais de 20 sentimentos que o ser humano pode ter, mais de 20 necessidades que o ser humano pode ter. Isso foi muito bom quando eu fui aprendendo a usar a CNV, porque às vezes eu estava sentindo uma coisa e eu não sabia o que eu estava sentindo. Aí eu ia lá, olhava a listinha e dizia, eu estou me sentindo angustiada, eu estou me sentindo frustrada, estou me sentindo desapontada. E eu fui tendo mais clareza do que estava acontecendo dentro de mim. Então, observação, primeiro, sentimento, segundo, e terceiro, necessidades. Aqui, coloquem muita ênfase nessa parte, tá? Porque toda a teoria do Marshall se baseia na ideia de que no âmago da nossa humanidade, todos nós temos as mesmas necessidades. Todo mundo aqui precisa de reconhecimento. Todo mundo aqui precisa de segurança. Todo mundo aqui precisa de estabilidade. São necessidades que todos nós temos, é comum. Não tem um ser humano que tu diga, não, essa pessoa não precisa de respeito. Não, essa pessoa não precisa ser ouvida. São necessidades que todo mundo tem. Agora, o que a gente faz para atender essas necessidades, as estratégias que a gente coloca, são diferentes. A minha estratégia de ter segurança é diferente da Kelly, que é diferente da Yasmin, que é diferente da do Bernardo. A coisa é a gente compreender que essas nossas histórias diferentes nos fizeram desenvolver estratégias diferentes. Mas lá no âmago, lá no fundo, lá na raiz, as nossas necessidades aqui, na China, na Turquia, nos Estados Unidos, na Austrália, onde quer que seja, são as mesmas. E é por isso que ele aplica isso em conflitos que envolvem diferentes países. Mas não necessariamente, pode ser pessoas do mesmo país. Mas a amplitude da CNV é justamente porque coloca uma questão que é humana e comum a todos. E o quarto e último é os pedidos. Então, depois que eu observei os fatos, eu entendi os meus sentimentos, eu falei sobre as minhas necessidades, entendi elas, eu vou fazer um pedido para outra pessoa que eu estou me comunicando do que pode atender essas minhas necessidades. E lembrem-se, os pedidos não são exigências. Não é porque a gente está pedindo e fazendo tudo bonitinho que a pessoa vai fazer. Ainda ela tem a escolha e a autonomia dela de escolher. Então, vejam, essas etapas é a parte mecânica da CNV, mas elas só vão funcionar, primeiro, se vocês tiverem intenção de realmente quererem se comunicar e se conectar com aquela pessoa, porque essa ferramenta aplicada de qualquer jeito não vai funcionar. Tu precisa ter essa presença, estar no momento presente. Lembra que eu falei para vocês? Aterrem, coloquem o pé no chão, sintam isso no corpo. Isso que vai fazer diferença. Isso aqui é só um meio para a gente fazer as nossas comunicações com mais clareza. Bom, falamos de observações, sentimentos, necessidades e pedidos. Tá, entendi mais ou menos, mas pode me dar um exemplo para ficar mais claro?
Óbvio, vamos para a parte prática. Sempre eu vou trazer para a parte prática. E se vocês não entenderam, Duda, eu não entendi o que quer dizer observação. Perguntem. Eu dou outro exemplo, a gente conversa. O que é importante é vocês entenderem realmente como que isso se dá na prática. Porque senão não adianta. Teoria fica nos livros. Bom, vamos dar um exemplo no direito, já que a gente está falando de uma aula de direito. A gente tem uma briga entre dois sócios de uma empresa, por exemplo. Imaginem lá que um dos sócios dessa empresa pegou o cartão empresarial e usou para pagar as contas pessoais nas últimas semanas. Imaginem esse cenário. O outro sócio ficou extremamente irritado. A primeira coisa que ele pensou em fazer foi dizer: cara, tu é um inconsequente, tu tem noção do que pode acontecer, tu é muito individualista, tu não pensou em mim antes de fazer isso. Essa pode ser a nossa reação muitas vezes, que a gente tá com raiva, e aí a gente rotula, tu é muito irresponsável, tu é um individualista. Agora, será que isso vai ser eficiente para eles resolverem essa questão? Claro, não é fácil. Muitas vezes ele vai falar na hora, tudo bem. Ou ele vai não falar nada no momento que acontece que ele está vendo, e tudo bem. Mas a gente precisa desenvolver essas capacidades com o tempo. É com o tempo que isso vai acontecendo. Então, como que ele poderia aplicar a CNV nesse caso para ser mais eficiente e a conversa dele ser mais produtiva com o sócio que usou o cartão da empresa, nesse exemplo aqui que a gente trouxe? Bom, ele poderia dizer: agora vem um pulo do gato. Eu quero que vocês respondam ali no chat. Vamos para a observação. Se eu falasse para ele, para esse outro sócio, que ele, olha, cara, eu vi que tu tá sempre usando o cartão da empresa. Não dá para ser assim. Eu vi que tu tá sempre utilizando o cartão da empresa para tuas contas pessoais. Isso é uma observação. Pelo que vocês entenderam, essa frase que eu disse, tu tá sempre usando o cartão da empresa, é uma observação? Sim ou não? Não. Boa, Vitória. O pessoal tá ligado? Tô gostando, viu, Kelly? Bom, exatamente, a Vitória tá certa. Não é uma observação. Por quê? Lembra que eu disse para vocês, a observação tem que ser específica. Eu falar, tu nunca faz nada, tu sempre faz isso. Não, mas tu tá sempre fazendo isso. Isso não é observação. Eu já tô colocando meu julgamento. O que é ser específico nesse caso? É dizer, olha, fulano, dia X, Y, Z e W, tu usou o cartão da empresa para pagar as tuas contas pessoais. Ou tu usou o cartão da empresa para não pagar questões que são da empresa. Isso é uma observação. Ela é específica. Agora vamos para os sentimentos. Eu me senti... Vamos para outro lugar. Vou perguntar para vocês. Isso aqui é um sentimento, vamos lá. Eu sinto que tu não presta atenção em mim. Eu sinto que tu não leva em consideração a nossa relação aqui na empresa. Eu sinto que tu é muito egoísta nas questões que tu está fazendo. Isso é um sentimento, eu dizer, eu sinto que tu não tem feito as coisas da maneira mais certa. Quero ouvir você, sim ou não? Vamos ver se eu tô conseguindo me fazer clara nas coisas, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, é um julgamento, exatamente, André. É um julgamento. Observem, sempre quando a gente fala eu sinto que alguma coisa, eu sinto que eu fui traído por ti, eu não tô falando de um sentimento. Eu tô falando, na verdade, eu penso assim. A minha opinião é essa. Quando eu digo traído, eu tô dizendo que a outra pessoa me traiu. Quando eu digo eu me sinto enganado, eu tô dizendo que a outra pessoa me enganou. Quando eu digo eu me sinto ignorado, eu estou dizendo que o outro me ignorou. E provavelmente ele vai reagir de uma forma ruim. Ele vai, ou seja, ele vai se defender, ele vai me atacar, ele vai ter aqueles padrões de defesa. Quando alguém fala alguma coisa que tu não gosta e tu reage, é isso que vai acontecer. Quando tu dizer para alguém, olha, eu me sinto ignorado, eu me sinto traído. Isso não vai ajudar. Isso não é um sentimento, porque eu tô falando do outro. Agora, vejam lá na listinha de sentimentos desse QR Code. O que faria sentido como sentimento é, eu me sinto receoso. Então, nesse caso, cara, quando eu vi que dia X, Y e Z tu usou o cartão da empresa, eu me senti muito receoso, muito frustrado. Eu me senti muito incomodado, eu me senti irritado quando eu vi aquilo. E tá tudo bem falar que tem raiva. Tá tudo bem, a gente vai sentir raiva. Quando ele tá falando tu é um irresponsável, ele tá expressando que ele tem raiva. Então, nesse caso, ele tá só sendo explícito sobre os sentimentos. Então, quando eu vi isso, eu me senti irritado.
Por quê? E aí vem as necessidades. Porque é muito importante para mim a organização da nossa empresa. É muito importante para mim que a gente tenha uma responsabilidade compartilhada aqui. Eu confio muito em ti, eu te respeito. Isso é importante para mim. Eu preciso que a gente tenha transparência. Vocês entenderam quais são as necessidades? Transparência, organização, confiança. Essas são as necessidades que fizeram ele reagir dizendo que o cara é um irresponsável. É o que está dentro dele, entende? Por mais que o outro teve uma atitude que não é boa, isso é só um estímulo, não é a causa dele ter ficado irritado, dele ficado triste ou frustrado. Entendam que os sentimentos têm a ver, tudo que vocês sentem, tudo que nós seres humanos sentimos tem a ver com as nossas necessidades próprias. As ações do outro, sim, provocam os nossos estímulos, são estímulos para a gente sentir raiva, tristeza, que seja, mas o porquê que isso está acontecendo, a causa, a raiz, é a minha necessidade. E vamos para o final, pedidos. Então, olha, fulano, eu vi que tu usou X, Y e Z vezes o cartão da empresa em tal e tal dia. Me senti muito receoso com isso, porque eu fico muito preocupado com o futuro da empresa, eu fico muito preocupado com a confiança que a gente tem no outro e a transparência que a gente tem na nossa relação. Pedido. Olha, tu poderia me explicar o que aconteceu nessa situação? Tu poderia me explicar se tu realmente usou o cartão da empresa? Tu poderia me explicar? Ou você poderia... Agora vamos para os pedidos, né? Eles têm que ser uma linguagem positiva, então eu teria que dizer: tu poderia usar o cartão da empresa só para as questões da empresa? Por que positiva? Não é que é uma coisa boa. Por que os pedidos têm que ser na ação positiva? É porque não pode usar o não. Até pode, mas não é o mais eficiente. Eu dizer, tá, tu poderia não usar mais o cartão da empresa? É mais eficiente eu dizer, tu poderia usar o cartão da empresa só para as questões da empresa? Sempre na linguagem positiva. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês no âmbito do direito que poderia ser usado. Um juiz, por exemplo, vamos pegar uma outra área, direito de família. Um juiz está vendo um pai e uma mãe lá numa ação de divórcio, de guarda, de briga, por causa de uma guarda de uma criança, de um filho que os dois têm. E daí o pai, na audiência, lá pelas tantas, diz: olha, eu não tenho como ficar com a criança nos finais de semana. Não dá para mim. E aí a mãe vai lá e reage: nossa, tu é muito individualista, tu não se preocupa com a nossa filha. Tu é muito indiferente com a nossa filha. Ela tá fazendo o que um condicionamento cultural que a gente tem fez, que é rotular as pessoas. Agora, um juiz lá, naquele caso, pensando que ele sim quer tratar o conflito, sim, ele quer resolver da melhor forma, o que ele poderia fazer nesse caso? Ele poderia intermediar e dizer: olha, fulana, mãe, eu percebo que tu tá se sentindo muito preocupada quando o pai da criança fala que não pode ficar com a criança nos finais de semana. Me parece, me corrija se eu estiver errado, que é importante para ti esse apoio, esse suporte da parte do pai da criança. É isso mesmo? Aí ele checa com ela. Ela pode dizer: não, não é isso. Ela pode dizer: é exatamente isso que eu estou sentindo. É exatamente isso. Eu preciso de apoio, eu preciso que ele me escute, eu preciso que ele participe. E aí ele pode virar para o pai e perguntar: tu consegue ouvir dessa mãe que ela precisa de apoio? E ele vai dizer: não, porque ela me chamou de egoísta, porque ela me chamou de indiferente. E daí ele faz o quê? Escuta da CNV por trás do que esse pai está dizendo. Porque o pai está dizendo: ah, ela me chamou disso, aquilo. Tá, e o que o juiz, nesse caso, pode fazer? Entender o que está por trás dessas palavras. Então a CNV é uma via de mão dupla, percebam. É como eu expresso e como eu ouço as pessoas. O juiz ouviu o pai falando: olha, ela está me chamando de egoísta, indiferente, eu não sou isso. E o juiz pode falar: eu entendo que pode soar muito difícil para ti ouvir que ela te chama de egoísta ou indiferente. Eu entendo que isso, como tu disse no início da audiência, pode não ser verdade porque tu se dedica muito a criar o filho que vocês têm juntos. E é importante esse reconhecimento aqui. E eu preciso ouvir de ti que tu também entende que é importante para essa mãe ter apoio. Tu consegue compreender isso que ela está dizendo? Entendem? O poder que tem de tu entender os sentimentos e as necessidades que está por trás.
E não é uma coisa utópica, ilusória, fora do eixo, não. É simples, é aterrar. Não que seja fácil, mas é simples. Ouvir o que está por trás das palavras, entender os sentimentos, o que está movendo aquela pessoa a agir daquela forma, quais são as necessidades, as preocupações que ela está tendo, os desejos que ela tem. Isso é CNV. Eu espero, eu quero ouvir de vocês, ficou claro o que é o método da CNV? Pelo menos por hora, essas 4 etapas: observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Coloquem, por favor, ali no chat. Ficou? Tô aprendendo? Não ficou muito claro? Sim, bem claro. Certo. Maravilha. André, Vitória, Yasmin, Bernardo, super participando, Gustavo. Estou muito feliz de vocês estarem participando. Senão não faz sentido eu estar aqui, se não tiver ninguém para ouvir. Certo, vamos avançar então. Nada melhor do que o próprio Marshall, porque para dar um tempo da minha voz, que vocês devem estar cansados já, eu vou botar uma parte do vídeo do Marshall Rosenberg. Esse é o cara que desenvolveu e sistematizou essa técnica, falando de um caso específico que ele tratou um conflito na Nigéria. Vamos assistir rapidinho juntos. Me digam qualquer coisa se vocês não conseguirem ouvir, tá bem? Says, and they then tried to use these documents as justifying that they are right and the other side is wrong. So when I'm mediating between two groups that are thinking that way, who are at war with each other, each time they use that kind of thinking, I translate it into an unmet need. So when I'm working with two groups, such as two tribes that I was working with in northern Nigeria that were at war with each other, and I ask, what needs of yours are not being met? And I'm confident if we can get everybody's needs clarified, we'll find a strategy for meeting the needs of people on both sides. And a chief from the Christian tribe immediately screams across the table, these people are murderers. And the other people scream back, these people have been dominating us for 80 years. See, I asked for needs, and they both gave me an analysis of the other side's pathology. Sometimes the analysis takes the form of, well, our Constitution says, and the other side says, no, it doesn't say that, it says, or the Bible says, no, but the Quran says. So when I ask for needs, and they immediately go into these intellectual judgments that justifies their position, I translate that into what needs I hear being expressed through that. So when the chief screamed, you people are murderers, I said, Chief, are you saying that your need for safety isn't being met? You see, so I hear the need behind his analysis. And if I guess wrong, he can help me, but I'm looking for needs. But I happen to guess right. That's not too hard to guess what the need might be. He said, that's exactly what I'm saying. Okay. Then I try to get the other side to hear the need. So I said, would a chief on this side please tell me what you heard this chief said his needs were? The chief on the other side of the table screamed across the table, then why did you kill my son? You see, I had been told ahead of time that 3 people in the room knew that somebody who had killed a member of their family was in the group. So it's not easy, even when you get people to express their needs, it's not easy to see that in the other person when you have these enemy images. So I had to work hard to get the chief on the second side to just hear that. Just tell me, Chief, what do you hear him say? He's saying he has a need for safety. Okay, just even that makes a big difference, you see. We're out of this intellectual analysis justifying position, and we're connecting at the level of human needs. Then I helped the other side get clear what their needs were, and heard by the first side. At that point, one of the chiefs that hadn't said anything jumped up and said, if we know how to speak this way, we don't have to kill each other. You see, it didn't take long, even in this culture, for them to, this one chief at least, to see that if you can just talk about your needs and not into this analysis of who's right, who's wrong, we can solve anything. So we not only have to get one. Então, muito interessante, né? Que ele está aplicando a CNV num conflito extremo, onde teve assassinato, onde teve morte. E por que não a gente aplicar a CNV em contextos do dia a dia?
Por que não funcionaria se num conflito extremo como esse faz sentido aplicar? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês e que eu gostaria de que vocês refletissem. E é justamente essa a importância da CNV. Tão importante quanto o que tu diz é a importância de como que tu expressa essa informação. Então a gente está sempre comunicando as nossas necessidades, gente. O tempo todo, quando a gente julga as pessoas, a gente está comunicando as nossas necessidades. Quando a gente xinga as pessoas, a gente está comunicando as nossas necessidades. Quando a gente age com violência, a gente está comunicando as nossas necessidades. Porque nos foi ensinado a fazer de uma forma. Mas a gente não precisa fazer dessa forma. A gente pode reaprender com um novo olhar. Então, é meio caminho andado, como eu estava dizendo para vocês. Justamente por isso que eu coloquei essa bolinha. O branco é a gente expressar eficientemente o que está dentro da gente. E o roxo é a gente escutar com eficiência quando às vezes a resposta não é como a gente queria. E eu digo, no começo eu achava, não, vou aplicar CNV, vai dar tudo certo, a conversa vai ser maravilhosa. Não, a pessoa continua reagindo da forma dela, do jeito dela, ela tem essa autonomia. E a gente precisa ainda assim ser a consciência de entender o que está por trás. É uma escolha que a gente faz. É uma escolha que a gente faz. E esses são os contextos que a CNV pode ser utilizada. Todos. Desde intrapessoal, então eu entendendo as minhas necessidades, os meus sentimentos, meu diálogo interno, minha comunicação interna, quanto interpessoal, com outras pessoas, quanto sistêmico, com grupos. Grupos têm necessidades específicas. Minorias têm necessidades específicas mais latentes de uma forma do que de outra. Então a CNV ela é aplicável em todos os contextos. Bom, mas a gente está numa aula de direito. Sim, ela também e deve ser aplicada em contextos de direito. Aqui a gente vê que a CNV vem sendo utilizada em todas as áreas, em todos os âmbitos: empresarial, familiar, civil, trabalhista e aí por aí vai. E também em todas as atuações profissionais. Aqui a gente vê 2021, advogados e a CNV. MP, essa é uma notícia de 2020 também. Advocacia, magistratura, 2020. Justiça restaurativa, que se conecta bastante com o que o Gustavo estava falando lá no início, né? Que ele contou pra gente que no SAJU eles estavam estudando no CNV para tratar e conversar com mulheres que estavam em situação de violência. Então, aqui no âmbito penal, aqui a CNV é utilizada por todos esses tribunais de justiça. Então, isso está presente. É uma realidade, é uma skill, uma habilidade que nós, como operadores do direito, profissionais, precisamos desenvolver. A gente precisa desenvolver a nossa comunicação para ser claro, efetivo, para que seja atender os interesses dos nossos clientes, para que seja atender os interesses das partes que a gente está conversando, ou também para desenvolver nós como seres humanos. E aqui tem um exemplo do juiz aqui de Porto Alegre da terceira vara falando. Associada à justiça restaurativa, a CNV vem ajudando a revolucionar as relações e a gestão institucional, não só no campo da justiça, mas também com parceiros que atuam com políticas de segurança, assistência, saúde e educação. Então não sou só eu que estou dizendo, é muita gente que está vendo essa eficiência e, pelo visto, vocês também estão vendo como isso é rico da gente trazer para o nosso dia a dia. Gente, eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, já é 12h15, então eu convido vocês a darem uma olhada nesses slides de prática que eu vou passar para a Kelly. Dê uma olhada, é um caso bem simples e bem tranquilo, porque é do nosso dia a dia, né, do trabalho de faculdade, e daí da gente conseguir aplicar. Como que a gente pode ver a CNV nesse caso? E fiquem muito à vontade para me chamar. Aqui, pelo meu WhatsApp, pelo meu e-mail, pelo meu LinkedIn, é só colocar a câmera aqui no QR Code. A mensagem que eu quero deixar hoje para todo mundo é que a gente continue praticando, que a gente tenha essa curiosidade e faça essa escolha. Aqui tem uma frase do Marshall que eu não poderia deixar de colocar ela. A cada interação, conversa ou pensamento que a gente tem nas nossas vidas, a gente se vê diante de uma escolha, que é promover a paz ou perpetuar a violência. Façamos a escolha. Obrigada pela atenção de todos, desculpa passar um pouco do tempo, espero que tenha ficado muito claro. E eu sigo à disposição, me chamem, a gente conversa e se desenvolve juntos. Obrigada. E a gente também pode fazer perguntas agora? Pode, claro. Deixa eu parar de compartilhar minha tela, obrigada, pessoal.
Vamos Pessoal, lá. tem perguntas para Maria Eduarda, para Duda, para Madu, tem várias, né, maneiras de chamá-la. Duda, Madu. Obrigada, Gustavo, Isadora. Muito obrigada, gente. Fiquem à vontade se não tiverem dúvidas. Agora podem colocar se tiverem, mas se não tiverem, me chamem também, a gente vai trocando. Vitória, obrigada. E para acrescentar, eu tinha disponível, né, o conteúdo do Marshall, e daí eu coloquei lá no Moodle, então tem o livro lá disponível para vocês. Eu acho que vale muito a pena, é um livro simples, gostoso, didático de ler, e tipo já dá para brincar de implementar a partir da leitura dele. Então foi por isso que eu coloquei. Tem um TCC que eu achei bem interessante que fala da CNV na mediação, para vocês que, né, se tiverem interesse. E eu também indiquei para vocês um documentário, que é uma palestra da Brené Brown, que fala sobre a questão da vergonha, né, e da vulnerabilidade, que às vezes a gente não consegue ir para o lugar de ouvir nossas necessidades, porque a gente não quer se vulnerabilizar, a gente não quer contar para o outro o que a gente está precisando. Então eu gosto muito daquela palestra dela. E, para finalizar, uma indicação meio inusitada, eu não sei se vocês conhecem a série This Is Us. É uma série com 6 temporadas, é enorme. Mas é super interessante ver o trabalho de cada um dos personagens em errei, falei besteira, como é que eu consigo ir lá e comunicar o que realmente eu queria, qual era a minha necessidade. Então, assim, tenho gostado muito de ver essa série. É boa para chorar também, sim, eu chorei muito, Janela. Porque, ao mesmo tempo, ela resgata coisas muito interessantes. E daí você olha, tipo assim, porque eles vão indo em vários tempos, né? Ao mesmo tempo, aconteceu isso. Daí você vai lá e ressignifica, olha. Então, são trabalhos que a gente faz pra gente. E quanto mais a gente faz pra gente, mais a gente consegue colocar em prática com os outros. E é um desafio muito grande, todo dia, volta e meia, sai alguma coisa torta. Mas você consegue olhar e falar assim, eu não comuniquei de uma maneira assertiva, de uma maneira clara. Vou lá, vou voltar e vou comentar. Você entendeu o que eu quis dizer? Deixa eu comentar de outra maneira, deixa eu colocar de outra forma. E Exato, Kelly, exato. Aconteceu te interrompendo, porque aconteceu uma situação exatamente essa ontem. Que assim, a gente se expressa de maneira torta, como diz a Kelly, a gente tá com raiva, tá na emoção ali, faz parte, mas depois a gente tem a capacidade e a ferramenta para dizer, olha, talvez eu não me expressei da melhor forma, eu me sinto assim, eu tenho essa necessidade. Então, não significa que a gente não vai errar, que a gente vai ser Buda, que a gente. Não. É um processo que a gente vai se adaptando. E esses são os livrinhos, gente. Comunicação não violenta, aquele. Ixi, Maria, aquele botou no Moodle. Tem esse também, Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos. Vamos em frente, vamos se aprimorar. Na coisa natural, vamos ver série This Is Us, vamos ver, observar as coisas com esse olhar, né, Kelly? além disso, eu queria comentar, eu não coloquei lá, mas tem outros dois, que esse é um tema assim que me encanta muito. Tem vários livros do próprio Marshall, né, em que ele vai trazendo a comunicação para outros contextos, de criação de filhos, de outros tipos de conflitos, até na questão da espiritualidade, ele traz muitos contextos para você falar, né, da comunicação. E tem livros também, dois que eu gostaria de indicar. Um é A Coragem de Ser Imperfeita, da Brené Brown, que eu acho genial, porque ela traz a partir de pesquisa científica a questão da vergonha, que é um tema assim que foi assim, que tema inusitado para se pesquisar, né? Pesquisar vergonha. Mas é muito interessante. E tem um outro livro que é de uma indiana, que eu não consigo lembrar o nome dela, que mora nos Estados Unidos, que se chama Corajosa Sim, Perfeita Não, que também vai para um outro lugar em que eu trabalho com a ideia da coragem. E quando eu trabalho com a coragem, eu vou também para a vulnerabilidade, porque quando eu trabalho com a ideia da perfeição, eu nunca posso errar. E a gente tem uma cultura muito forte, desde a nossa formação tipo assim, de ensino fundamental, de não errar, de sempre estar acertando. E quando a gente se permite errar, a gente consegue acertar, digamos assim, acertar mais vezes, porque a gente errou e aprendeu. Então, são só algumas dicas a mais que eu queria passar para vocês. E assim, convidar vocês a conhecerem, falar mais com a Maria Eduarda, conhecer, quem sabe, o grupo de negociação e mediação. Tem outros cursos também de CNV, tem online, tem palestras do Marshall online maravilhosas, dos cursos antigos que ele dava, tem muita coisa disponível. E a prática. Se vocês encontrarem maneira de praticar, ou eventualmente se criar essas maneiras de praticar na própria faculdade, acho que é a melhor maneira da gente poder sentir. E eu queria terminar
essa minha fala, desculpa se me passei, com uma situação que eu passei e que eu acabei resolvendo, conseguindo escrever direito para a pessoa que eu estava sentindo. Eu comprei uma estante e a estante chegou horrível, horrível. Tipo, e na hora eu congelei e não consegui dizer que eu não tinha gostado. E foi uma série de vai e vem e eu não conseguindo dizer para ele. E daí eu acabei escrevendo e eu vou ler aqui porque resolveu a escrita. Bom dia, eu estou me sentindo muito frustrada. Eu fiz um investimento que para mim era bem significativo em uma peça que eu estava muito desejando, que eu queria aquela estante. Eu confiei no teu trabalho e eu ouvi de você dizer que você me daria toda assistência com o móvel. Você marcou de vir aqui verificar, inclusive colocar os ganchos que estavam faltando, e você não apareceu nem respondeu a mensagem naquele dia. Eu realmente apreciei o trabalho que você publicou no Instagram e pensava em fazer outras peças que estou precisando. Se você estivesse no meu lugar, como você agiria agora? Eu gostaria muito de ter uma posição sua. Você poderia vir aqui? Então, essa foi. E a partir disso, ele me respondeu na sequência: Oi, você pode me receber hoje à tarde? Então, Kelly, tu foi assim, ó, muito assertivo. Vocês viram aquela parte do observação seja específico? A Kelly disse até dos ganchos que ele não queria colocar, gente. Isso que é especificidade. É isso aí. mas foi muita raiva e muita troca de e-mail, de mensagem errada, até que se respire e fala assim: o que eu preciso comunicar? E por isso que eu trouxe um exemplo muito bobo, mas que, tipo, só quando eu consegui comunicar como eu estava me sentindo e o que eu necessitava, que eu consegui ter um retorno. É só um exemplo, e eu acho que é um exemplo do dia a dia que a gente pode pensar. Mas são essas coisas. Esse é o outro lado. Eu queria ter uma disciplina na graduação só para tratar dessas coisas, que eu acho que seriam, tipo assim, são importantíssimas para a gente desenvolver. E sim, Vitória, ser imperfeita é um super desafio, porque essa é a cobrança que a gente tem o tempo todo, ainda mais sendo mulher. A gente não pode errar, né? É uma coisa impressionante. Mas sim, a gente pode errar, a gente tem o direito de errar como todo mundo, como todos os homens também têm o direito de errar. E eu adoraria poder falar mais disso, mas a gente tá ali, né, no limitezinho. Vocês têm mais alguma pergunta? Que legal, Bernardo, saber. A Duda realmente é muito boa em comunicar. Eu sempre precisei ter e nunca soube. Muito bom. Muito bom. Então, gente, acho que é isso. Mais uma vez, Duda, muito obrigada. Agradeço muito você ter aceito o convite, vir compartilhar. E a gente vai conversando. Semana que vem, só para deixar, Obrigada, né, Kelly. já avisado, a gente vai ter só uma aula assíncrona. E na semana seguinte a gente tem a última aula. Se tiverem dúvidas sobre a questão do artigo, me procurem. Se por e-mail não der para resolver, a gente pode marcar uma conversa para falar sobre artigo. Mas estou assim disponível para a gente poder trocar. Obrigada, Kelly. Obrigada a todo mundo que está aqui até o final. Gostou mesmo? Gente, só faz sentido porque está todo mundo junto. Se não falar para as paredes, não faz o menor sentido. Então, obrigada a vocês por se abrirem a pensar e refletir, sentir isso, sabe?